O posicionamento do projeto no âmbito da educação profissional. Esse foi o tema da segunda teleconferência do projeto Formação Empreendedora na Educação Profissional, que foi ao ar no dia 9 de novembro de 2000. Como essa é uma versão compacta do programa original, que teve 2 horas de duração, você vai assistir agora os principais momentos dessa teleconferência, que exibiu reportagens relacionadas ao assunto em discussão. Foi feita também uma enquete com a opinião das pessoas sobre a função das instituições federais de ensino técnico. Os entrevistados apresentaram ainda sugestões de como as IFETs podem ajudar o Brasil a participar do mundo globalizado. Confira então o compacto do segundo programa. E para debater esse tema, nós convidamos o assessor da Secretaria de Ensino Médio e Tecnológico do Ministério da Educação, professor Vitor Brum. Vitor, que participou da teleconferência da semana passada. Bom dia, seja bem-vindo outra vez. Também conosco o coordenador do Núcleo de Empreendedorismo e Liderança do SEBRAE, Pedro Paulo Medeiros Beck. E a coordenadora pedagógica do Laboratório de Ensino à Distância da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Nara Pimentel, que, assim como o professor Vitor, esteve com a gente na teleconferência de abertura do projeto. Salve, Nara! Para aprofundar ainda mais o conteúdo da nossa teleconferência de hoje, sobre posicionamento do projeto no âmbito da educação profissional, vamos ouvir o professor Vitor Brum, que vai fazer agora as considerações preparadas especialmente para o nosso debate. Professor, bem, eu vou me levantar. A palavra é sua. Você já viu que todo professor gosta de falar em pé, né? Não tem professor que não consiga trabalhar de uma outra forma. É por isso que eu já estou saindo daqui. Então, nós vamos trocar, não é, Delmar? Um pouco de posicionamento. Mais uma vez, dizer a vocês o seguinte, e preocupamos muito com o trabalho do professor, com o trabalho de você, professor, do dia a dia da sala de aula. Você que tem a responsabilidade de estar educando, você que tem a responsabilidade não só de ser o professor, mas um educador num processo contínuo. E que essas transformações, elas são transformações que estão acontecendo e, mais uma vez, rápidas em relação ao mercado. Portanto, o empreendedor, não é? Essa pessoa, esse aluno que temos o dia a dia na nossa mão, é alguém que está num negócio. Quer dizer, esse empreendedor está no negócio por conta própria, que organiza, que administra e assume riscos da gestão do empreendedorismo. Quando você perguntou ao Pedro Paulo, quer dizer que hoje a pessoa tem que assumir riscos? Sim, hoje a pessoa tem que assumir riscos. E esses riscos têm que ser calculados, eles têm que ser previsíveis, como ele disse muito bem, às vezes a curto prazo, às vezes a médio prazo, mas eles têm que ser previsíveis. Essa característica é uma característica do empreendedor, daquela pessoa que trabalha, digamos assim, muito mais voltados, muito mais antenados em relação ao mundo e ao mercado de trabalho hoje. Portanto, empreendedorismo é o espírito empreendedor, é a prática de empreender, é o resultado dessa prática, quer seja a empresa, quer seja o empreendimento, quer seja o negócio. Mas também podemos dizer que o empreendedorismo é a soma do espírito empreendedor, mais a liberdade de ação e a oportunidade. Aí está o empreendedor, aquele que busca oportunidades na sua vida, no seu cotidiano, e a enxerga dentro de uma estrutura que poderá fazer um planejamento, tá certo? Calculado, e que com certeza irá correr risco. Continuando, podemos dizer que o empreendedorismo é a capacidade voltada para a inovação, para investimento, para desbravamento e expansão de novos mercados, produtos e técnicas. Nós não podemos ficar presos simplesmente a gerar, a procurar. Temos que desbravar, temos que arriscar, temos que ousar, temos que saber como fazer isso de uma forma
contextualizada. Portanto, são expansão de novos mercados, de novos produtos, que às vezes nós encontramos um determinado nicho e sabemos como atuar. Quais são os principais inputs dentro do empreendedorismo? Primeiro, o seu conhecimento traduzido para nós em competências, em saberes, né, em atitudes, em valores, que vão ser articulados, que vão ser mobilizados no desempenho eficiente e eficaz de uma atividade profissional. Portanto, este conhecimento, que é um input, também depende do capital humano. Não só do capital humano das pessoas que te cercam, mas também o seu capital humano. Aquilo que você, como docente, no dia a dia, no desenvolvimento das suas atividades na sala, poderá enxergar isso dentro dos seus alunos. Nós sabemos também que quem empreende, quem é que trabalha em empreendedorismo, normalmente é uma pessoa que não dispõe de tempo. Às vezes, como eu disse, ela não dispõe de tempo para si. Elas fazem com que essas pessoas que não têm tempo agregam, inclusive, atividade de lazer com atividade profissional. Então, é muito importante nós estarmos, como a Nara disse, levando isso a cada educando, a cada pessoa, a cada conversa que nós tivermos de uma maneira formal ou de uma maneira informal, e despertar nesse indivíduo, neste aluno, essa capacidade de ver, de enxergar e, muitas vezes, de colocar a sua ideia para fora. Depois, quais são os instrumentos que nós temos hoje? Obviamente, no passado, o saber era um luxo e um dom raro, tá? Cultivado por uma elite, que normalmente era educada e vivida quase sempre separado do fazer. E esse fazer bem maiúsculo mesmo. A civilização atual ela está aproximando distâncias entre o saber e o saber fazer. E quem é que está fazendo com que essa ponte ocorra mais rapidamente? É a tecnologia. Ela apressa essa união, ela quebra essas barreiras entre saber e saber fazer. Portanto, essas mudanças globalizadas, essas mudanças, digamos assim, universalizadas, nos levou, como bem disse a Nara e Pedro, a tecnologia a produzir na sociedade algumas mudanças. A primeira é a emancipação feminina. A mulher, ela deixou de ser simplesmente aquela pessoa que tinha apenas aqueles afazeres. Ela deixou de ser apenas educada para uma atividade que era conhecida antigamente e que hoje nós não a temos mais. A mulher hoje está no mercado de trabalho, cada vez mais. A mídia da semana passada bem pontuou a questão da juíza que foi nomeada para os prêmios. Então, nós entendemos que a mulher, tá certo? Não a mulher assim, simplesmente olhando como um outro sexo, mas uma mulher participativa, ativa, tá? E que realmente, com essas mudanças, trouxe ela para dentro da realidade hoje do que é o mercado. A organização do trabalho mudou muito. O trabalho mudou, as pessoas mudaram, o perfil do trabalhador mudou, a exigência profissional mudou, o tempo do trabalhador mudou. Quer dizer, a qualificação, a requalificação, as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, hoje não tem mais idade. A idade ela está distribuída entre jovens e adultos, tá certo? Entre adultos, entre pessoas que já estão no mercado de trabalho. Com isso, a educação como recurso econômico dessa sociedade pós-moderna ou pós-industrial trouxe essa tecnologia muito mais voltada àquilo que fazemos. Precisamos entender, então, a tecnologia, incorporá-la, dominá-la para nossos fins. Foi bem dito isso na enquete. Mas, voltando, não podemos esquecer o humano. Portanto, a tecnologia que nós estamos passando, essa tecnologia hoje, que nós estamos levando até vocês, nesse país imenso, ao mesmo tempo que aqui em Santa Catarina, estamos debatendo, estamos levando esta informação a vocês, essa velocidade, essa tecnologia da informação é que é surpreendente. Portanto, é um processo de comunicação. Esse é um processo de comunicação de interação entre nós que estamos aqui no estúdio e vocês que estão aí nas escolas, né? Nas várias partes, vocês que têm horários diferentes dentro desse país. Portanto, o processo de comunicação bem conduzido é capaz de transformar um conjunto de indivíduos numa forte e coesa equipe de trabalho. Portanto, a comunicação constrói as relações, tanto dentro da organização quanto fora dela. Muitas vezes, não só devemos olhar internamente a escola, mas olhar para fora da escola. O que é a sociedade? Como é que está a sociedade? Qual é o comportamento hoje desse mundo globalizado, desse mundo universalizado, principalmente em relação ao perfil profissional? Portanto, o conhecimento, ele é a grande arma, é a grande velocidade com que atropelou todo esse processo.
Portanto, ele cria e circula, tá certo, muito mais rapidamente e vai exigir atualização constante e a respectiva mudança de hábitos de formação. Então, nós estamos formando indivíduos, formando cidadãos que irão participar na sociedade aonde estiver inserido. Então, se você hoje está trabalhando no ensino médio ou na educação profissional, tá certo? Especificamente numa área da ocupação dessas atividades profissionais, mantenha essas atividades profissionais abertas, porque muitas vezes você terá outra inserção no mercado de trabalho. Portanto, o que é esse empreendedor? Como trabalhamos nas nossas IFETs, nas nossas instituições federais de educação tecnológica, buscamos tecnologias, buscamos empreendedor de bases tecnológicas. Portanto, é inovador, que desenvolve tecnologia inédita. Pode ser uma tecnologia simples, mas algo que já exista no mercado, mas que precisa de um aperfeiçoamento. É o indivíduo que cria um negócio inovador, um empreendimento novo, mesmo enfrentando todos os riscos e incertezas inerentes a este ato. Então, veja, nós estamos falando que o empreendedor é aquela pessoa que corre risco, mas hoje, nessa sociedade, nessa evolução tecnológica, nós corremos risco o tempo todo. E esse risco ele pode ser calculado. Essa é a proposta disso. Desenvolver nos nossos educandos, nos nossos professores, esse risco e saber que nós corremos risco, mas temos que calcular o risco, temos que direcionar o risco, pelo menos a médio e a curto prazo. Então, essas empresas de bases tecnológicas, trabalham o empreendimento numa concepção, desenvolvimento ou produção de um novo produto, de um serviço ou de um processo, através da sistemática da aplicação do conhecimento científico existente, empregando largamente as técnicas de gestão, tá certo? Que hoje nós temos disponibilizadas no mercado. Então, eu estava conversando antes com o Pedro Paulo e dizendo para ele, quer dizer, nós temos hoje, dentro da gestão, tá certo? Um foco muito claro. A própria reforma da educação profissional, ao analisar o comportamento hoje das atividades produtivas, levou em consideração a gestão. A gestão como monitoramento do processo, como um retorno, como uma forma de você estar acompanhando como ele evolui no dia a dia. Então, a gestão para nós hoje ela é importantíssima e é muito focada no desenvolvimento de cada dia. Monitoramos mesmo as nossas salas de aula, os nossos alunos, as nossas aferições de conhecimento, as nossas avaliações do dia a dia. Portanto, as incubadoras de empresas são uma verdadeira creche. Creche de quê? Creche para empresas de base tecnológica. Portanto, o perfil do profissional atual, que tanto você perguntou e que foi para as enquetes, em relação à exigência do mercado, ele será um eterno aprendiz. Aprender a aprender, de uma forma continuada, sempre. Então, o perfil profissional hoje exigido no mercado de trabalho, ele tem que ser um eterno aprendiz. Não adianta hoje eu sair da escola ou sair de uma teleconferência, tá certo? E não desenvolver o produto. Desenvolva, professor. Reúna em grupos, reúna por área, tá certo? Dentro das suas unidades, discuta isso. Discuta como é que nós podemos fazer esse transporte didático entre o que nós estamos instrumentalizando, que ferramentas vocês estão dispondo e é o dia a dia seu na sala de aula. Portanto, não basta mais só estudar. Não adianta, então, só querer estudar. Agora é preciso aprender para aplicar. A pessoa deve estabelecer uma harmonia constante entre o aprender e o aplicar. Quando a gente diz harmonia, é que tem que ser harmônico realmente. Ou seja, aquilo que estiver desintonizado do processo, você realinha o processo, reavalia o processo, reordena o seu currículo, tá certo? Reestrutura a sua educação. Portanto, como é que você vai sobreviver a esse mundo moderno, a essa universalização e essa globalização? O novo profissional é empreendedor de si mesmo. Quer dizer, a pessoa aquilo que a Nara estava dizendo. Nós temos que trabalhar internamente o indivíduo, buscar dentro de si. Ele tem que saber correr riscos. Nós corremos risco. Ao atravessar a rua, você não corre um risco? Corre um risco. Ao você sair da tua casa, às vezes entrar no teu carro, às vezes ir para a tua escola, você corre risco. Então, os riscos são calculáveis e nós sabemos que hoje empreender significa correr riscos, mas administrar, realinhar, reavaliar e reordenar esse processo. Portanto, agrega a inteligência ao trabalho. E aqui, só lembrando, eu não sei se todos assistiram, mas o filme do Charlie Chaplin, aonde eram tempos modernos, onde as pessoas apenas apertavam parafusos. Na verdade, hoje não se exige mais.
Hoje a pessoa tem não só que apertar parafuso, mas saber por que está apertando o parafuso e qual a função desse parafuso naquilo que ele faz. Portanto, não se admite hoje um profissional, um aluno, principalmente um jovem que está inserido no mercado de trabalho, apenas um executor de atividades. Ele é, acima de tudo, um ser pensante. Então, o humano tem que ser o centro desse desenvolvimento. Aí está o cidadão, esse cidadão que é um eterno aprendiz. Portanto, as empresas não querem mais um perfil de empregado, com carteira assinada ou não, mas sim um indivíduo empreendedor, que administra a sua carreira profissional, como se fosse uma empresa. Então, o que nós temos que levar, a cultura que nós temos que quebrar é cada um de vocês aí dentro, cada um de vocês profissionais, cada um de vocês docentes, tem dentro de si uma empresa. E a escola é uma empresa. Essa empresa que tem que ser gerenciada nesses N fragmentos, cada um na sua disciplina. Qual é a nossa proposta? Unir essa grande empresa. Criar essa grande empresa, um nicho tecnológico. Portanto, a palavra agora é adaptação. Adaptação para quem entra no mercado de trabalho e deve ser preparado para mudar de rumos várias vezes. Muitas vezes nós podemos pegar experiências nossas que nós formamos numa determinada atividade profissional na universidade e migramos para outras. Existem estatísticas variadas sobre isso. Então, muitas vezes nós nos formamos ou nos graduamos no curso de engenharia e hoje somos docentes. Docentes, obviamente, que teremos que estar antenados em relação ao mundo do trabalho, ao mercado de trabalho. Então, eu deixo aqui, tá certo? Essas colocações e, com certeza, nós temos um grande desafio pela frente. E o nosso próximo desafio é montar o PAP. Esse programa, essa parte que vai nos linkar a esse mundo globalizado, o que é dentro da escola. Ou seja, transposição didática do que nós vimos em relação ao mundo do trabalho, do que é a economia universalizada e globalizada, do que nós fazemos ao dia a dia na nossa sala de aula. Ok. Vitor, eu gostaria de destacar alguns pontos da sua brilhante colocação aí. Primeiro, com relação à questão do risco, que foi colocada várias vezes aí. E a gente sabe que, estatisticamente, o risco ainda é alto. Por que isso acontece? Os riscos são... Primeiro, correr risco, como eu disse para você, nós corremos todo dia. Quer dizer, desde que acordamos até a hora que vamos dormir, corremos o risco de, às vezes, durante a noite, sofrermos algum problema e nós não acordarmos no outro dia. Mas nós estamos tratando aqui de negócio. E todo negócio ele tem um risco. Esse risco deve ser calculado. Portanto, para calcular esse risco, eu tenho que ter ação, eu tenho que ter planejamento. Sem planejamento, eu não consigo decolar nenhum processo. Então, a ação e o planejamento perpassa exatamente esse risco. Inclusive, o Pedro Paulo, nós estávamos conversando hoje de manhã, e nós estávamos falando exatamente onde é que estariam esses riscos. Como nós poderíamos minimizar esse risco? Como é que nós poderíamos, dentro de uma instituição, estar fazendo isso no dia a dia da sala de aula com o aluno? Então, nós também ali corremos risco. O que nós queremos? Nós não estamos inventando nada e nem reinventando. Nós estamos ajustando o processo. Nós temos que identificar nos nossos alunos no dia a dia da sala de aula, no nosso dia a dia ali, saber como é que nós fazemos com que eu possa montar um plano de negócio, que é o nosso passo final desse processo, para que esse plano de negócio possam ser calculados exatamente onde é que estão os nossos riscos. Por isso que normalmente as empresas fecham, porque falta este planejamento e muito mais, a administração. A administração não só na palavra administração, mas no todo da administração. Então, é muito importante que esses riscos sejam calculados dentro dessas incubadoras de empresas, dentro das nossas escolas, quer sejam físicas, quer sejam virtuais, que não é a ideia desse projeto, porque esse projeto é apenas dar essa instrumentalização do empreendedorismo. Agora, sem incubadora de empresas, sem colocar esses riscos realmente no papel, é impossível. Outro aspecto que me chamou a atenção é o fator conhecimento. Conhecimento hoje é fundamental. Onde o educador de nível técnico pode procurar, buscar esse conhecimento nesse novo contexto da sociedade tecnológica? O conhecimento hoje está no dia a dia. Hoje nós estamos fazendo isso, quer dizer, via televisão. Mas nós temos a internet, temos as revistas, nós temos jornais, etc. O conhecimento hoje ele não está mais fechado, não está mais compartimentalizado, não está mais numa biblioteca. É um conhecimento que ele perpassa todos os horizontes. Nós sabemos hoje que eu posso dar uma aula muito bem de história e de geografia ou de uma tecnologia em relação a um computador, a um software ou a um hardware,
E mais tarde eu sei que daqui a 2, 3 meses eles já estão completamente desfocados daquilo que é. Ou seja, a tecnologia, ela está todo dia. A velocidade com que ela vem é muito rápida, né? A Microsoft é exatamente esse exemplo. Quer dizer, hoje nós temos, dentro das nossas várias áreas, seja na produção de serviços, seja na produção de bens ou de conhecimentos, nós produzimos isso no dia a dia. E essa tecnologia está aí, disponibilizada de N maneiras, de N formas. O que nós temos que fazer é saber aonde encontrar e garimpar esses conhecimentos e trazer para dentro da escola. O professor hoje ele perdeu aquela função de ser apenas o professor. Ele é um instrumento. É um instrumento de participação, é um instrumento de foco, é um instrumento de aferir, de dar ao aluno esses conhecimentos e essa disponibilidade de estar buscando esse conhecimento nas N fases. Quer dizer, a grande lição que se pode tirar, digamos, dessa sua primeira colocação aqui, é de que a escola técnica, como qualquer escola, inserida no contexto social, ela deve hoje formar muito mais do que pura e simplesmente mão de obra, ela tem que formar uma mentalidade nova, seria isso? Uma mentalidade nova, um cidadão novo, como o Juarez falou, participativo, crítico e social. E esse cidadão que saiba se inserir dentro de um contexto muito mais universalizado do que talvez, às vezes, numa cidadezinha do interior. Quer dizer, nós não podemos, por exemplo, pegar uma cidadezinha do interior do estado de Santa Catarina e achar que aquele cidadão está fechado na cidade. Não, ele tem que saber se inserir, inclusive, vir a Florianópolis e como participar da sociedade. Então, é esta escola que hoje está permitindo uma educação para sempre, uma educação para a vida. E uma educação para a vida, uma educação para sempre, é despertar no aluno que ele não encerra em si aquele conhecimento, aquela tecnologia. Ele tem que buscar isso no seu dia a dia. Uma última questão, a questão da adaptação. Uma pessoa pode, na verdade, se adaptar a essa nova realidade do mercado de trabalho sem ser pego de surpresa. Aqui, inclusive, caberia uma reflexão, talvez assim possa parecer bem assim, bem baixa, quer dizer, com um nível de compreensão pequeno. Mas veja, nós temos competências que nós trazemos e conhecimentos que nós trazemos para a vida inteira. Conhecimentos de língua portuguesa, conhecimentos de matemática, e que nós aplicamos isso no dia a dia. Quer dizer, quando nós passamos pela nossa construção do nosso saber, nesses anos que nós passamos do ensino infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior, depois, nós perspassamos essas atividades, que são atividades onde elas não se encerram. Então, você veja, desempenhar isso, fazer com que isso seja uma realidade, só tem um jeito, formar realmente o cidadão. Ok. E esse cidadão consciente. Obrigado, professor. Eu gostaria agora de convocar o nosso amigo Pedro Paulo, né, para falar ou fazer as suas considerações sobre o tema da nossa teleconferência de hoje, que é o posicionamento do projeto no âmbito da educação profissional. Professor Pedro, por favor, se quiser ocupar aqui a bancada, fica a seu critério. Tudo bem, então. Muito obrigado. Mas quando se fala em empreendedorismo, né, existem vários conceitos sobre empreendedorismo. Eu acho que são mais de 100 conceitos que classificam a palavra empreendedorismo. Para a atitude empreendedora, que nós queremos falar aqui no momento, ela pode acontecer tanto na sua casa, na sua associação, na sua entidade de classe, você como autônomo, na sua escola, ou na sua empresa como empregado ou como patrão. E nesse trabalho com o MEC, quando nós começamos com o Ministério da Educação, quando nós começamos a conversar sobre o que iríamos fazer, né, para esse público seleto dessa rede, você vai se preocupou em quais as metodologias que seriam aplicadas nesse trabalho conjunto com o Ministério da Educação. E fomos buscar, com certeza, o que existe de melhor assim, no Brasil e também no mundo, que é um projeto que foi desenvolvido nos Estados Unidos, não para os Estados Unidos, mas nos Estados Unidos, pela Universidade de Harvard, pelo psicólogo Dave McMillan, e que se associou mais tarde com uma empresa de consultoria chamada MSI, que deu origem, então, a um projeto chamado Empretec. Esse projeto ele vem ser aplicado no Brasil pelo SEBRAE desde 1993, em agosto de 93. Até julho desse ano já participaram do Empretec mais de 21 mil pessoas, dos quais 30% eram pessoas que tinham potencial para abrir o seu negócio, tinham um plano de negócio e queriam empreender. E a partir da participação nesse projeto, eles conseguiram montar os seus negócios e, se formos comparar esses negócios que foram abertos após a participação no Empretec com aqueles que são abertos sem terem
essa bagagem inicial, nós podemos fazer uma comparação muito importante. Todos sabem hoje que no Brasil, cerca de 30% das empresas fecham no primeiro ano de existência. Se formos comparar esse dado com aqueles que são oriundos de pessoas que participaram do Empretec e logo após o Empretec abriram a sua empresa, a diferença é gritante. Apenas 0,4% das pessoas que abriram a sua empresa após participar do Empretec fecharam após um ano, ou seja, quase 0%. O coordenador do Núcleo de Empreendedorismo e Cidadania do SEBRAE apresentou um vídeo sobre a metodologia do projeto Empretec. O vídeo mostrou a história de 4 empreendedores que conseguiram profissionalizar seus negócios e aumentar o faturamento depois de passar pelo treinamento oferecido pelo SEBRAE. Pedro, nós vimos aí no final do vídeo a enumeração aí dos 10 mandamentos, né, das competências e habilidades do empreendedor. É preciso ter essas 10 para dar certo? Sim, o ideal que fosse, né? Seria isso, que tivesse as 10 categorias. Mas as duas mais importantes, eu volto a repetir, é o planejamento e metas. Metas não visões, são metas realmente, metas mensuráveis, temporais, específicas, viu? A pessoa tem que saber, viu? Tem que quantificar essas metas. Não resolve, eu penso que amanhã eu vou abrir um negócio, vai dar certo, não é isso. Ele tem que colocar isso no papel. E se ele fizer isso com bom planejamento, certamente, com essas duas características, ele vai ter sucesso. Isso é fundamental, isso é básico para o sucesso de qualquer empresa, de qualquer pessoa, ou na sua vida pessoal, ou na sua vida, né, empresarial. Ok. Vamos fazer uma pequena pausa agora no nosso debate para que você assista uma reportagem especial sobre uma escola técnica federal que já é pioneira em trabalhar com questões empreendedoras. Daqui a pouco a gente volta. Fim de tarde, Cuiabá, Mato Grosso. Terra onde grandes edifícios escondem belas paisagens como a Chapada dos Guimarães. É aqui, a 80 quilômetros da capital, que vamos conhecer o trabalho da Escola Agrotécnica, uma das pioneiras no ensino do empreendedorismo no país. Na escola, os alunos têm como tarefa principal a criação de uma empresa. Forma uma empresa com toda a estrutura empresarial, onde nós vamos ter o gerente técnico, o gerente financeiro, o gerente de departamento pessoal, né? E vão fazer reuniões, vão participar, inclusive, de workshop, onde eles vão apresentar a empresa para a comunidade estudantil e produtores da região, né? E vivenciar mesmo, prestar contas, né? Ir até o mercado, quem é que vai consumir o produto que eles estão produzindo na escola. Nosso projeto é um projeto de teca, uma madeira muito nobre, cara, por sinal. Elas mais cara que o mogno e supera o mogno, tem algumas utilidades. E nós estamos aí, já estamos comercializando algumas mudas, tem umas cerca de 4.000 mudas comercializadas, faltando só entregar, e nós já estamos empreendendo, né? A escola serve também para que esses jovens aprendam a correr riscos, porque o mercado exige cada vez mais qualidade e eficiência de empresas e produtos. Erros que a gente cometeu aqui já são erros primários, já não vão acontecer outra vez, né? A gente já vai ter uma noção de como é montado, né? Para não errar em coisas simples de novo. E é na disciplina de projetos empresariais que os professores se comprometem em ensinar a seus alunos os primeiros passos para a criação e o sucesso de uma empresa. A disciplina prevê o seguinte: se o projeto deu lucro, os alunos dividem o lucro entre eles. Se o projeto deu prejuízo, existem duas hipóteses. Ou foi negligência da empresa, no caso, eles são obrigados a ressarcir as despesas, ou foi um fator atípico que levou a esse resultado negativo. Então, a cooperativa existe um fundo de reserva destinado a cobrir esses prejuízos. Prática aliada à teoria. O ensino empreendedor deu tão certo nesta escola que foi criado até um conselho empresarial, onde em reuniões são discutidas as competências e as habilidades dos jovens empreendedores. Foi uma atitude um tanto quanto inovadora, não só em termos de Estado, como a nível de Brasil, né? Esse conselho é, na realidade, uma reunião entre 14 a 15 empresários e representantes de instituições públicas aqui do Estado,
onde são levantadas competências e habilidades para os estudantes. A vontade nossa é que eles saiam realmente com o sentimento de empreendedor, né? E esse conselho tem nos orientado e tem nos ajudado muito, de uma forma expressiva, a cumprir essa realidade. Mais do que ensinar seus alunos a empreender, a Escola Agrotécnica Federal de Cuiabá é de fato uma instituição empreendedora, porque busca oportunidades e incentiva seus alunos. Boa parte dos produtos das empresas comandadas pelos estudantes é absorvida pela própria escola. Isso vai contar muito no futuro, quando você sair daqui, quando nós saímos daqui, podemos montar a nossa própria empresa, não ficar dependendo só de emprego. Ok, aqui a Nara ainda tem que fazer a explanação a respeito do PAP, né, que é o Plano de Ação Pedagógica Empreendedora. Confira agora as etapas necessárias para a elaboração desse plano na volta. A Nara assume aqui o meu lugar e ela faz a explanação dela então. Até já. Etapas do PAP. Primeira etapa: sensibilização e levantamento de interesses comuns. Segunda etapa: planejamento do conteúdo, do tipo de atividade e dos prazos. Terceira etapa: levantamento de recursos utilizados. Quarta etapa: levantamento dos resultados esperados e as formas de aferição. O PAP nada mais é do que uma pré-orientação, uma provocação, um indicativo de que você pode fazer alguma coisa a partir daquilo que você vai ver nesse curso durante a teleconferência. Então, o que ele tem que é importante, né? Então, o PAP é o Plano de Ação Pedagógica Empreendedora. Ele está no caderno de vocês, nesse caderno de atividades, e ele vai poder ser preenchido, destacado e encaminhado para a gente. Lá vocês vão ter, primeiro, hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão sentar, muitas perguntas chegaram sobre isso, e vão escolher em conjunto, professor e mais um colega, professor e os seus alunos, e vão pensar assim, qual é a área, qual é a disciplina que eu vou estar escolhendo para estar desenvolvendo um plano de ação pedagógica empreendedora. Isso feito em conjunto, isso sendo feito discutido, isso sendo refletido lá no dia a dia com você. Esse é o primeiro passo de hoje, atividade de hoje. Terminou a teleconferência, reúnam-se, discutam e juntos procurem construir em 2 ou 3 colegas, os seus pares, procurem e escrevam lá, né, no papel. Deixa lá, quando chegar o caderninho, você passa para o caderno. Escreva lá no papel. Nós vamos trabalhar administração, nós vamos trabalhar com arte, nós vamos trabalhar com tecnologia, comunicação. Escolha a área e a disciplina e já vá pensando é o planejamento, a importância do planejamento. Na próxima teleconferência, a gente vai estar trabalhando os outros dados do PAP, que é o conteúdo, que é muito importante, aí a gente vai estar vendo e a escola vai estar discutindo por onde é que ela pode estar permeando a questão do empreendedorismo, o tipo de atividade que ela vai fazer, e a gente vai estar dando dicas para vocês durante a teleconferência, a partir dos cases, a partir do conteúdo, e vocês já terão um livro, já vão poder estar consultando, né, tirando isso. A finalidade, para que vai servir, e aí assim, para que eu escolhi esse conteúdo, essa atividade, com que fim, né? Quais são os recursos que eu vou utilizar? E aí toda essa discussão da falta de recurso e da proposta de alternativa de busca vai estar surgindo. Certamente vai estar surgindo, né? Qual é o cronograma, em quanto tempo eu vou fazer isso? Para não virar lenda, como a gente diz, né? Vamos fazer as coisas para realmente as coisas poderem acontecer. A gente está no final do ano, a gente tem que, sabe, planejar isso direitinho para que até o final do ano a gente consiga construir esse PAP e a gente tenha aí uma iniciativa da escola concretizada, efetivada. E quais são os resultados que a gente está esperando que o professor com o seu colega, que o professor com seus alunos, que o professor, seus alunos e escola e direção e comunidade, o entorno estão esperando, né? A partir de quê? E como é que a gente vai aferir esses resultados? Então, aqui tu vais encontrar dicas de como está seguindo cada etapa dessa, e eu vou estar a cada teleconferência, sempre no finalzinho da teleconferência, fazendo uma retomada, fazendo aí uma síntese para vocês poderem estar construindo o PAP, tá? Então, já fizeram assim para mim, o tempo já acabou mesmo. Então, como o tempo acabou, eu quero desejar a todos um bom trabalho. Estamos aqui à disposição, ligue, faça contato, ok? Você fica, então, com a sua atividade e obrigado pela audiência.
Muito obrigado também pela participação e a gente se vê então no dia 14 de novembro, relembrando, terça-feira, às 8h50 da manhã. Boa atividade para vocês e até lá.